Olá a todos, meu nome é Brena Santos Oliveira, eu sou engenheira agrônoma e hoje nós vamos continuar nossas atividades de encontro comunitário. Nossos encontros comunitários são atividades que eles envolvem um número maior de pessoas, então a gente ainda faz na forma remota, uma parte deles ainda faz de forma remota, atendendo às exigências da CAR. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, que é um projeto do governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do estado da Bahia. Ele é executado pela CAR, que é a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos que são provenientes do acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Bom, vamos continuar falando sobre o sistema produtivo do cacau, que é uma atividade muito importante para a nossa região, e hoje a gente vai falar sobre pragas e doenças. As pragas e as doenças eles causam muitos danos à lavoura e danos econômicos, inclusive. As maiores perdas a gente tem por pragas e doenças. A gente também pode ter, né, no caso, populações inteiras de plantas dizimadas, dependendo do tipo de doença. Por exemplo, a monilíase, que ainda não chegou no nosso estado, né, na nossa região não chegou, mas em outros países ela já causou prejuízos de até 90%. Então a gente tem que se preocupar. É um tema muito importante, às vezes a gente negligencia. É um tema muito importante que a gente tem que abordar e que a gente tem que levar a sério. Sempre em campo a gente leva para o produtor alternativas para que a gente não tenha problemas com o ataque de pragas. A gente sabe que uma população de insetos grande em uma área, isso é um sintoma de que aquela área está em desequilíbrio, existe um desequilíbrio na área. Então, quanto mais a gente mantém espécies de insetos na área, melhor, para que a gente não tenha uma população de um tipo de inseto maior do que as outras. Então, por exemplo, a formiga caçarema ela é importante para o polinizador do cacau. Então a gente tem que se preocupar, principalmente quem usa defensivos, tem que se preocupar na utilização desse tipo de veneno, porque o veneno pode acabar com um tipo de praga e aumentar a população de outro tipo de praga. Então a gente sempre em campo orienta o produtor a, se porventura ele queira fazer algum tipo de controle, que seja um controle biológico, um controle menos agressivo para a planta, para ele e para o solo. Bom, eu espero que vocês aproveitem nosso vídeo hoje. Olá a todos, meu nome é Gabriel Ledo, faço parte da Cooperache e hoje falaremos um pouco sobre doenças e pragas da cultura do cacau. Na parte de doenças a gente vai falar basicamente de doenças fúngicas e na parte de pragas, especificamente, a gente vai falar de insetos, na sua grande maioria herbívoros, roedores, outros animais, né, e pássaros também, que envolvem na parte de pós-colheita, que são pragas que também influenciam numa produtividade relativamente de qualidade e sem perdas no ganho econômico, né? Falando de doenças fúngicas, primeira coisa que a gente tem que entender o que são fungos. Fungos são seres vivos bastante importantes na nossa vida, que atuam em diferentes áreas, em diferentes situações. Por exemplo, na área da alimentação, a gente tem fungos que são utilizados na produção de cerveja, na produção de queijo, por exemplo, o queijo Roquefort, na produção de vinho. E essa é uma classe bastante utilizada, chamada leveduras. Outra classe alimentícia, por exemplo, é os cogumelos, que provavelmente é o fungo mais conhecido mundialmente falando, são os cogumelos. E tem outros fungos também que são bastante importantes dentro da agricultura, que é os decompositores, fungos que são benéficos também para raízes da planta, como as micorrizas. Fungos também parasíticos, que a gente vai falar aqui especificamente, fitoparasíticos, que são fungos que atacam, utilizam a planta como hospedeiro e atacam ela e utilizam ela como alimentação. E na parte de pragas, especificamente dos insetos herbívoros, a gente vai falar de insetos que se alimentam propriamente dito da planta viva, seja um inseto sugador, picador, enfim, tem vários insetos que vão utilizar da planta como alimento e eles são denominados herbívoros. E outros animais que a gente vai falar são roedores, outros insetos talvez com uma relevância um pouco menor, mas a gente vai citar, e pássaros também que são envolvidos na parte da pós-colheita. Gente, começando com a parte de fungos parasíticos. O primeiro fungo, a primeira doença que a gente vai começar a falar aqui no vídeo é a vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa ela é conhecida no meio científico como Monilióptera perniciosa. E ela foi um causador de grande impacto econômico na região cacaueira aqui do sul da Bahia, porque nos anos 80, para o início dos anos 90, ela
basicamente dizimou boa parte das lavouras, porque não tinham clones de cacaus que poderiam ser resistentes a ela e que seriam tolerantes a essa doença. Então pegou de surpresa a região nessa época e ela basicamente ela ataca as regiões meristemáticas da planta. São as regiões que a planta tem maior crescimento celular, é onde que ela vai basicamente desenvolver mais o seu crescimento. São a região onde vai ter as folhas novas e geralmente a gente conhece como as ponteiras, né, da planta. E isso envolve atacar os frutos, as almofadas florais que a gente conhece como as flores, né, do cacaueiro, os brotos, né, quando já está desenvolvido, já foi fecundado e já está desenvolvendo o cacau ali, ele acaba a doença atacando nesse estágio. Então são vários estágios que a vassoura de bruxa ataca, provocando um desenvolvimento anormal na planta, né? Ele provoca uma série de hematomas, uma série de sintomas estranhos na planta, anormais, e que provoca um desenvolvimento ruim e, dependendo da infestação, pode promover a morte da planta. Bom, falando especificamente da Monnioptera perniciosa, ela é um fungo bem interessante porque tem duas fases de desenvolvimento. Uma fase que a gente chama de biótrofa, que é uma fase que ela vai desenvolver a partir de tecido vivo, a planta precisa estar viva para ela se desenvolver nessa fase, e a outra fase que é uma fase que a planta já está morta, que é a fase saprófita. E o que acontece? O ciclo de vida dela é bem diferente com relação aos outros fungos que a gente vai falar aqui, porque ela produz uns esporos chamados basidiosporos. E é um esporo que ele germina a partir da cutícula da planta. O que é a cutícula da planta? Pode ser a parte superficial da folha, pode ser a parte superficial do caule, pode ser a parte, enfim, a parte que o fungo pode realmente entrar em contato com a planta, a parte exposta da planta, né? A parte aérea. E o que acontece? O fungo pode penetrar na planta a partir de um mecanismo que é chamado de penetração direta, que é o que acontece. O fungo ele tem um mecanismo que faz com que ele crie uma fricção ali, ele gera uma lesão na planta e a partir dessa lesão ele entra no sistema, nas fases condutores da planta e por fim ele entra com parte do tecido mesmo vivo da planta. E outra forma é através de lesões propriamente ditas que já tinham na planta, uma lesão causada por um facão, uma lesão causada por algum inseto que foi se alimentar e acabou ferindo a planta, ou podendo também ser através de mecanismos naturais da planta chamados estômatos, que fazem as trocas gasosas e também faz o equilíbrio térmico da planta, porque ela pode liberar água ou não, retendo água através dos estômatos. Essa é a função desse mecanismo. Então existem esses três tipos de forma que o fungo pode entrar na planta. Depois disso, que ele já conseguiu entrar na planta, tem um período de infestação. E como é que a gente identifica esse período de infestação? Vai gerar, seja no fruto, seja na almofada floral, que a gente está falando das flores, seja na parte vegetativa, nos meristemas, nas fronteiras, vai causar certas anomalias. O que seriam anomalias? Coisas que não deveriam acontecer na planta naturalmente. E na planta especificamente, com o ataque de vassoura de bruxa, acontecem supraebrotrações. A planta vai emitir várias ramificações na parte das ponteiras, onde é uma identificação clara da doença. Outra também pode acontecer com relação às folhas, flores, perdão, causando as flores uma certa anomalia também nelas. Elas ficam, basicamente, elas criam uma mancha escura, criando uma necrose, que a gente chama esse termo de uma certa... Ela está perdendo vida, né, naquela parte daquele tecido, está ficando morto aquele tecido pelo ataque da praga. E já no fruto, cria uma necrose na casca, essa mancha escura, e possível apodridão dentro das próprias amêndoas, quando você abre o fruto. Então, existem 3 ataques dentro da vassoura de bruxa, seja no fruto, seja nas flores, ou seja, a própria fronteira da planta. E você vai identificar logo deformações, um certo aparecimento de lesões na planta que você identifica que não é natural. Então, isso facilita a identificar. A gente vai colocar algumas fotos aqui para vocês terem maior noção do que a gente está falando aqui e exemplificar maior o nosso conhecimento, né? Depois disso, gente, depois que a planta já foi infestada, já está atacada, ela vai ter um crescimento do reprodutivo, que é o lado do micélio.
O que é esse lado do micélio que eu estou querendo dizer para vocês? O micélio, ele é um conjunto de ínfas. Ínfas é como se fosse umas ramificações que são necessárias para o desenvolvimento do fungo. Ele é diferente da gente, né? E é diferente das plantas, ele tem um sistema bem diferente. E esse sistema é regido por ínfas. E essas ínfas, esse conjunto de emaranhados de ínfas, a gente chama de micélios. E o micélio pode ser utilizado para alimentação e tanto para reprodução. Vai depender da fase. Quando ela já está bem avançada, ela já está entrando na fase reprodutiva. Então o micélio ele vai ter aparecendo na planta visualmente. O micélio é geralmente de cor branquiçada. A maioria dos fungos tem essa cor, que é identificada do micélio. Então ali você já caracteriza que a planta praticamente já está morta e provavelmente ele não vai conseguir resistir uma possível recuperação. Enfim, a planta ali, o destino dela é a morte. Então, gente, continuando, falando mais de doenças fúngicas, a outra doença muito importante dentro da cultura do cacaueiro é a podridão parda, que é conhecida no meio científico como Phytophthora sp. A podridão parda é uma doença causada por um fungo também, ataca os frutos, ataca as mufadas florais, ataca troncos e raízes das plantas. Então ela acaba infestando, depois do ataque, ela acaba infestando a planta com seus micélios, né? E depois o seu tecido, o tecido da planta cria um apodrecimento. Por isso o nome podridão parda. Ele é uma espécie muito virulenta na cultura do cacaueiro. Estima-se que mundialmente ela ataca em torno de 30% da produção de cacau, em todos os países que são produtores de cacau. Então é uma doença muito causadora de perdas no geral. E também é um desafio, né, para a gente combater ela. Nesse vídeo a gente não vai falar especificamente de controles, mas a gente tem que colocar na consciência que fungo geralmente é muito mais difícil combater do que inseto. Mas continuando, nosso assunto aqui é proporcionar a vocês entender mais ou menos como é que funciona um ataque e como a gente pode identificar. A podridão parda ela se manifesta com diferentes níveis de infestação e de agressividade, principalmente no fruto. A gente identifica geralmente mais ele no fruto. Popularmente a gente vai botar uma foto para vocês visualizarem melhor isso. Geralmente no fruto ele fica uma podridão, um aspecto podre e um cheiro bem característico de peixe. Se vocês estiverem na lavoura e tiverem contato com a podridão, você vai sentir esse cheiro. E o que acontece? Eles se espalham, geralmente os fungos, e a podridão parda se inclui nisso, através da chuva. Geralmente quando tem uma chuva muito forte um dia e tem sol no outro, geralmente aquela lavoura tem uma grande chance de ser atacada por fungos. E no caso da podridão parda, em torno de 3 a 4 dias após a penetração do fungo, a gente vê a infestação dela. E geralmente, em torno de 30 horas após essa infestação inicial, a gente já vê sintomas já com grandes relevâncias, né, visuais. Já começa aquele aspecto podre, né, na planta. Seja no fruto ou seja na própria mufada floral. E depois desse contato que ela tem, depois dessas 30 horas de infestação, ela começa a se reproduzir, se multiplicar esse tecido. E entre o 4º e 5º dia a gente já vê uma produção gigante de micélios, que já estão na fase terminais, né, da sua reprodução. E posteriormente esses micélios vão infestar outras plantas que já estão ao redor. Então é uma doença que quanto mais ela tiver ali, ela vai infestar as plantas ao redor. Então o controle tem que ser muito efetivo com relação a isso. Ou você trazer plantas que são tolerantes, né, que o ataque não vai ser tão forte, tão agressivo. Como eu falei, tem níveis de agressividade, né? Possa ser que ela ataque e não seja tão efetivo esse ataque na planta, porque a planta já tem uma genética tolerante a isso. Mas de modo geral, ela ataca muito rápido com relação à sua reprodução. Então a gente tem que ficar ligado com relação à temperatura, umidade alta, sombreamento do cacaueiro. Se for muito sombreado, a infestação geralmente é maior. Então a gente tem que tomar esses pequenos cuidados. E já os sintomas, eu falei em frutos, né? Falei em frutos já maduros, em flores. Em frutos novos, que a gente chama de birros, né? Ele semelha um pouco ao peco fisiológico, que é aquela manifestação visual da planta para a gente, que ela já atingiu o nível máximo de frutos que ela pode carregar. Seja pela quantidade máxima
de nutrientes que ela já absorveu, ou seja, pela sua genética mesmo. Então, o perco fisiológico é mais ou menos isso. Quando a planta ela atingiu o ápice da sua quantidade de frutos que ela pode carregar, os outros frutos jovens eles vão cair por falta de nutrientes necessários para manter aquele fruto aqui na planta. Então, quando a podridão parda ataca em frutos jovens, se assemelham a esse fenômeno fisiológico. Então, a gente pode até confundir um pouco com a podridão parda com um perco fisiológico. Mas uma coisa que a gente já vai ver logo, se você for ver na sua área, principalmente quando for analisar frutos já maduros, você vai ver que a manifestação na casca e na parte interna do fruto já está toda podre, já está todo com aspecto mole, né? Visualmente mole. E o cheiro característico de peixe, como eu havia falado. Então esses três fatores já você olha de cara e já identifica que já está tendo um ataque de fungo. E a grande chance de ser podridão parda. E por último, a última doença que a gente vai falar hoje de doenças fúngicas é o mal do facão, que é conhecido no meio científico como Ceratocystis calfonestra. É um fungo conhecido já há muito tempo no Brasil, desde a década de 70, no estado de Rondônia, né? Na Bahia ela chegou um pouco mais tarde, já no final dos anos 90 para os anos 2000. E o último relato que a gente viu aqui na literatura, no Espírito Santo, que foi um dos últimos estados a ter essa manifestação dessa doença, foi em 2002. Então essa doença já é bastante conhecida no meio rural. E ela é causada através de fissuras na planta. Pode ser causada pelo instrumento que a gente utiliza dentro do campo para fazer poda, para fazer, enfim, retirar outras plantas daninhas ali, o facão. Por isso vem esse nome mal do facão, porque geralmente quando você corta aquela planta e aquela planta já está com a doença instaurada naquela planta, se você cortar em outra planta perto, ela vai passar. Então um facão é um instrumento de disseminador dessa doença. Por justamente a gente está ali tendo várias plantas para cortar, né, para fazer poda, a gente acaba num processo, né, um pouco mais demorado, a gente acaba fazendo um corte um pouco mais profundo na planta, e a planta já está infestada, ou o próprio facão já está infestado. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, que é um dos fatores disseminadores dessa doença. E outro disseminador também, como eu já havia falado, é insetos, animais que já estão na redondeza, na própria propriedade, que podem fazer algum ferimento na planta, e esse ferimento pode ser um agente ali para o fungo penetrar nele e causar possivelmente o seu desenvolvimento e depois desenvolver também a doença na planta. E como é que a gente identifica essa doença na planta? O mal do facão ele cria um cancro na região onde foi afetada. E o que é cancro? Ele é similar à necrose, ele cria um tecido morto ali, o fungo começa a se alimentar do tecido vivo e gera possivelmente depois o tecido morto, né, porque ele está se alimentando daquela área ali, gera uma lesão e aquela lesão ela fica podre. Então forma um aspecto que a gente chama cancro. E possivelmente depois, se a manifestação for grande, a agressividade for grande, a planta não ter uma resistência ou uma tolerância com relação a essa doença, vai depois provocar um murchamento. A planta vai ficar totalmente murcha devido a essa doença, porque ela já atingiu os vasos condutores da planta e a planta é totalmente infestada da doença. Então, finalizando o mal do facão, gente, a última doença que a gente está falando, que a gente vai falar sobre doenças fúngicas é o mal do facão, mas tem outra doença que a gente acabou não falando nesse vídeo, a gente vai fazer um vídeo especial sobre ela, que é a monilíase, que é uma doença que está tendo bastante relatos no mundo inteiro sobre ela, e aqui na região ainda não chegou, a gente não tem relato nenhum. E também é importante a gente alertar sobre ela, porque é uma doença que tem um impacto muito forte dentro da economia e dentro da produtividade, e a gente tem que ficar ciente disso, porque possivelmente nossos genes, né, os cacaus que a gente tem como banco de clones, possivelmente não são tolerantes a essa doença. Então a gente já está alertado sobre essa doença. Futuramente a gente vai fazer um vídeo só para ela, para a gente alertar, então aguardem. Bom, sobre doenças fúngicas foi isso.
Eu espero que tenha ficado elucidativo para vocês. Qualquer tipo de dúvida com relação a qualquer uma dessas pragas que a gente colocou aqui, que citou, por favor, deixe nos comentários. Deixe sugestões sobre vídeos. Por favor, também deixe o seu like, deixe o seu curtir aí, né? O seu dislike também, por favor. Que isso é importante para saber se o conteúdo é relevante ou não para vocês. E se está sendo agradável a forma que a gente está falando, se está sendo elucidativo. Então, por favor, deixem essa impressão para a gente ter uma noção de como está indo o nosso trabalho. E, por favor, também se inscrevam no canal, porque muitas coisas virão e para vocês terem noção e ficarem avisados por uma notificação, é importante que vocês se inscrevam no canal. E é isso, gente. Futuramente a gente vai fazer um vídeo só sobre monalise, a doença, suas causas e como funciona. Então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.